Olá, Kevin aqui. Estou aqui hoje para mostrar esse circuito que eu fiz aqui, utilizando um ATmega 328P. A ideia é justamente usar alguns recursos desse microcontrolador, como timer, interrupções, PWM, por aí vai. E aqui o que eu fiz hoje foi tentar simular, de certa forma, algumas funcionalidades de um automóvel, como o acelerador, a ré, o próprio motor, mas o foco seria justamente a ideia de um freio inteligente quando a ré estivesse engatada, conforme a distância. Aqui eu tenho uma fonte ligada num pino do microcontrolador. Essa fonte representa o que seria o acelerador. Quanto maior a tensão, mais o acelerador estaria pressionado. Tem um switch aqui que indicaria que a ré está engatada. Aqui tem um motor DC, vai representar justamente o que seria o motor do carro, que está vinculado justamente a uma ponte H para quando a ré for habilitada, poder inverter a polaridade do motor, por exemplo. Aqui tem um HC-SR04, que é um sensor justamente de proximidade. A gente consegue controlar a distância por essa outra fonte aqui. Qual seria a distância em metros? Por exemplo, aqui seriam 3,94 metros. Tem um buzzer também para um alarme sonoro, conforme essa distância for diminuindo. E aqui tem uma fonte de 5 volts ligado nesse pino AR do microcontrolador, porque aqui no SimIDEA, que é o software que eu estou utilizando para simular, é preciso que esse pino esteja ligado em 5 volts para que a leitura do ADC desse pino aqui consiga ser feita e assim ler qual é a tensão que está sendo enviado por este acelerador aqui. Bom, iniciando aqui, já está rodando a simulação. A gente tem o nosso motor parado justamente porque o acelerador ele está parado. Conforme a gente for aumentando a tensão aqui no nosso acelerador, o motor, por exemplo, que não está com a ré engatada, ele vai girar no sentido horário de forma com velocidade proporcional a quanto o acelerador está pressionado. Caso a gente aumente a tensão do acelerador, o motor vai acelerar mais. Se a gente diminuir a tensão aqui do acelerador, o motor também vai desacelerar. Agora eu vou parar aqui o motor e engatar a ré, né, por assim dizer. Quando a gente fizer isso, o motor ele vai começar a girar no sentido anti-horário, justamente para indicar que o sentido do motor está mudado, porque a gente está com a ré engatada, e a mesma coisa. Conforme a gente aumenta a tensão, o motor gira de forma proporcional. Isso tudo por um sinal PWM que é enviado nesse pino D3, aqui para a ponte H, que é justamente um valor proporcional ao lido aqui no pino C0. Caso a gente mude aqui a marcha, os, o sentido do motor ele também já muda de forma automática também. Mas aqui, quando a gente habilita a ré, caso você tenha reparado, esse pino eco ele já começa aqui a mandar vários sinais que seria justamente indicando qual é a distância que o sensor está captando, que no caso aqui é 3,94 metros. Isso ele só liga quando a ré está engatada. Se a gente desligar aqui, ele já para de medir para poupar energia. Não faz sentido o sensor de ré ligado enquanto o carro está indo para frente. E quando a gente ativa, ele já começa a ler quanto de distância tem. Aqui eu coloquei um limiar para ele começar a fazer o sistema de frenagem automática e de sinalização quando chegar a partir de 1 metro, e quando chegar em 10 centímetros ele chega no máximo e é onde ele vai parar justamente o motor. Quando a gente for chegando aqui em 1 metro, deixa eu colocar aqui a velocidade no máximo,
Quando a gente for chegando aqui em 1 metro, o que é que vai acontecer? Primeira coisa que vai acontecer, o buzzer vai começar a apitar, como vocês já podem ouvir. Talvez vou até baixar um pouco para não ficar mais alto que minha voz. E conforme essa distância for diminuindo mais ainda, o buzzer ele vai bipar numa frequência maior e o motor ele vai começar a sofrer uma desaceleração proporcional a essa distância entre 1 metro e 10 centímetros. Depois eu vou postar aqui no canal outro vídeo, um vídeo mostrando, explicando o código passo a passo. Aqui é só demonstrando a simulação. E conforme a gente for diminuindo aqui, como eu disse, o bip vai ficando mais rápido. E se você olhar ali em cima, o motor ele já está começando a desacelerar. Até que chega um ponto de 10 centímetros que o motor para e o bip também para porque o carro parou. Se a gente colocar 11, ele vai voltar e vai fazer esse som chato, mas o motor vai mover, mas chegar em 10 ele para. Se a gente começar a voltar, ele vai voltar o bip e o motor vai começar a ganhar aceleração novamente até chegar no limiar de 1 metro. E é isso. Até mais.